Você sabe qual é o real poder da música? Será que ela é um prazer inofensivo e neutro? O que será que as escrituras sagradas têm a dizer sobre essas batidas que aceleram o nosso coração? Em Gênesis 4:21, nos é dito que Jubal, descendente de Caim, é o pai daqueles que tocam lira, instrumento de corda, e flauta, instrumento de sopro, sendo assim considerado o fundador da música instrumental. Mas apesar da música instrumental na Terra ter origem em uma linhagem caída, com a finalidade de sedução e apostasia, nas mãos do povo de Deus ela é transformada em uma arma de guerra espiritual, um canal de adoração. Em Salmos 98, do 4 ao 6, diz: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Nós temos que cantar um ato de agradecimento e engrandecimento ao nome do Senhor. É uma confirmação de aliança, além de um posicionamento acerca de algo ou alguém. Adorar a Deus é um ato poderoso que guarda as chaves de conexão com o divino, que de outra forma simplesmente não existiria. E nós vemos também que os instrumentos musicais fazem parte dessa mística crescente de adoração a Deus. Por meio deles, nós sintonizamos um ambiente, propiciando uma conexão com Deus. Entretanto, nós não precisamos nem de instrumentos e nem de música para se conectar com Deus, mas ajuda a criar um ambiente divino. Em Jeremias 9:20 diz: Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor, abram os ouvidos às palavras de sua boca, ensinem suas filhas a lamentar-se, ensinem umas às outras a prantear. A lamentação era um gênero musical específico daquela época, e essas mulheres elas eram contratadas para cantos fúnebres em momentos de calamidades nacionais. E quando essas mulheres começavam a cantar, a população ou seguia elas em coro ou então as ouvia, de forma que elas eram capazes de guiar a expressão emocional daquelas pessoas, dando voz ao luto, dando voz à dor. Em Apocalipse 5:8 diz: Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E com essa passagem nós vemos que cantar é um ato de testemunhar acerca da grandeza de Deus, sendo um veículo para a fé. Efésios 5:19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantar de coração é um ato com intenção, intensidade e propósito, de modo que não basta só falar palavras ao vento. Você tem que ter o seu coração naquelas palavras. E com esses versículos nós vemos que a música ela é uma arma de dupla natureza. Você pode se conectar com o divino ou se afastar dele. Ela está longe de ser um prazer inofensivo e neutro. Então a sua origem em Jubal não a define, mas é o seu uso e propósito que dizem a qual reino a música serve. Para entender como a música atua em nosso espírito e carne, nós temos de analisar os seguintes conceitos. Primeiro, ouvir. Romanos 10:17. A fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, dentre muitos outros fatores. A falta de fé e o não escutar a voz de Deus podem ser causadas por barreiras musicais impostas por nós cegamente, que dessa forma recolocam um véu em nossos sentidos. E eu vou abordar isso mais na frente. Segundo, falar. Deus criou o universo falando. Ele poderia ter criado de qualquer forma, espirrando, fazendo fisicamente. Poderia fazer assim e o universo já estava pronto, mas ele escolheu a voz, ele escolheu falar. Isso tudo para nos mostrar que a voz é poderosa, que ela tem um poder de criar ambientes tanto bons como ruins. De forma que se nós falarmos palavras de vida, geraremos vida, mas se de morte, geraremos morte. Terceiro, palavra, letra. Jesus ele é o verbo vivo que se fez carne. Ele é o cumprimento das escrituras. Quando nós lemos uma letra que vai de encontro à palavra de Deus, nós podemos atribuir a ela um valor negativo e de morte, porque Deus é vida e tudo longe dele é morte, deixando claro a importância da gente entender o que a gente está escutando e reproduzindo com a boca. Já em 1 Samuel 16:23 é dito o seguinte:
Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Ou seja, apenas por batidas, apenas por melodias é possível que um espírito entre ou saia do seu corpo, deixando claro dessa forma que há batidas que agradam e que desagradam a Deus. A Bíblia nos apresenta uma espiral virtuosa, a espiral de fogo, na qual você escuta a palavra de Deus, se enche do Espírito Santo e reproduz palavras de vida. Em outras palavras, ouvir a palavra de Deus. A audição é a porta de entrada para o coração. Romanos 10:17. Encher-se do Espírito Santo. Quando você escuta a palavra de Deus, você não se enche apenas de informação. É um transbordamento de amor, de vida, de poder e da verdade. Efésios 5:18. Falar palavras de vida. A consequência natural de um coração cheio de Deus é falar dele, porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6:45. E essa espiral ela não se aplica apenas à leitura da Bíblia, mas a tudo que consumimos, inclusive a música. Uma música de adoração, com a letra baseada na palavra e uma melodia que agrada a Deus, é um instrumento poderoso para alimentar essa espiral, com o intuito de se aproximar de Deus. Ela nos faz ouvir a verdade, falar a verdade, e ela nos capacita a viver essa mesma verdade ao lado de Deus. Dito tudo isso, a música ela é uma ferramenta de poder espiritual, e é claro que ela vai atrair a atenção daqueles que querem corromper os filhos de Deus. No próximo capítulo, eu vou levantar o véu sobre esse engano encenado da indústria musical. E vou dizer como que o anjo caído, o primeiro músico, usa essa habilidade nata desde o princípio para corromper as pessoas e enganar o mundo. Nem toda música é som, algumas são espíritos.